Bem, a gente viu nos cursos anteriores, né, nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 4, né, do livro do Tipler, né, de Física Moderna, lá fala sobre as linhas espectrais, que são linhas que identificam certas cores da luz que os materiais emitem de modo natural quando eles são aquecidos. Então, por exemplo, se a gente contiver dentro de um tubo, né, um certo gás, hidrogênio, hélio, neônio, e a gente promover uma descarga elétrica através de eletrodos, né? Esse gás ele vai absorver a energia elétrica da descarga e vai devolver a energia para o ambiente na forma de luz. E essa luz é característica. As linhas espectrais, as cores emitidas por esses materiais é característica daquele material, tá bom? Acontece que com o avanço das técnicas de espectroscopia, de observação dessas cores, cada linha espectral parecia ser na realidade uma pequena, um conjunto, na realidade, ser formado por um par, né, um dubleto ou um trio, um tripleto, né, de linhas mais finas, mais estreitas. A primeira vista parecia que era uma linha só, mas com o avanço das técnicas de observação, constatou-se que essas linhas, na realidade, tinham uma estrutura mais fina do que aquela que a gente costumava observar. Então, muito se especulou, ou muitas hipóteses surgiram para explicar a existência dessa estrutura fina. Tá legal? O ponto-chave é que uma das explicações, que é essa que é válida hoje, tem a ver com o momento angular adicional, o momento angular intrínseco da matéria. Para considerar um pouco mais sobre esse momento angular intrínseco, a gente vai falar sobre o spin. Nós precisamos falar sobre estender o conceito de momento angular orbital, aquele que a partícula, né, um elétron, ele teria, se ele fosse uma partícula, né, uma pequena bola, girando em torno do núcleo, tá bom? Descrevendo uma órbita. Mas a gente sabe que não é isso, né? Que a gente acabou de ver que a órbita, na realidade, é uma região do espaço, né, que dá uma probabilidade maior de encontrar a partícula, no caso o elétron, em torno do núcleo. A gente acabou de ver até um vídeo também mostrando lá as diversas formas da função psi, NLM, tá bom? Então a gente viu que não existe realmente essa órbita clássica não, tá bom? Mas esse modelo serve para a gente introduzir o assunto, serve para a gente falar do spin, desse giro ou desse momento angular intrínseco das partículas subatômicas, né? Mas que depois a gente vai entender que o spin é uma consequência natural da incorporação ou da associação da mecânica relativística à mecânica quântica, tá bom? A gente não vai entrar muito nesse conteúdo, mas o que eu gostaria de fazer aqui com vocês é apresentar as principais características. Para isso, nós vamos revisitar o conteúdo de momento angular, tá bom? E, primeiramente, buscar a relação entre o momento angular orbital e o momento de dipolo magnético de um elétron que gira em torno de um núcleo, numa órbita clássica. Tá? Vamos partir desse princípio aí. O que é importante? Com isso em mãos, a gente vai ter como considerar o experimento de Stern-Gerlach, que provou em laboratório realmente a presença de um momento angular intrínseco, tá? Além do orbital, um outro momento angular intrínseco que a gente costuma associar de modo clássico aquele movimento, né, que uma esfera faz em torno do seu eixo, como a Terra faz em torno do seu eixo que cria ou que dá a sucessão de dias e noites. É claro que isso, como eu falei, é uma consequência, um fenômeno clássico, mas não se aplica na prática, tá? Não tem como a gente conceber o elétron como uma bolinha, uma esfera. Para termos didáticos, né, para objetivos didáticos, a gente vai fazer isso, mas isso não é estritamente correto, é lógico. Então vamos dar andamento.
Bem, nesse caso, a gente vai, então, lembrar aqui, olha, o que a gente está vendo agora é uma partícula, né? A gente tem aqui uma partícula, o elétron, tá? Pode ser muito bem um elétron em torno do núcleo, ok? E aí, essa partícula, de modo clássico aqui, né? Eu tenho uma partícula qualquer de massa m, com uma velocidade tangencial aqui v, orbitando uma trajetória circular de raio r em torno do eixo. Então a gente tem um momento angular L que aponta para cima. Regra da mão direita, né? Então V aponta para cima. Se eu associar uma determinada carga elétrica a essa partícula, ela vai funcionar aqui como se fosse uma corrente elétrica ou uma espira circular que produzirá um momento de dipolo magnético na mesma direção do momento angular. Então, o que nós vamos fazer é, lembrando que a gente associa a ideia de que faz de conta que existe um momento angular orbital, né, e faz de conta que existe um momento angular intrínseco também. Então, a princípio, vamos relembrar que para o momento angular orbital, tá certo? O seu módulo que é dado, né, que é dado por L, ele é dado por raiz de L que multiplica L mais 1 H cortado. E a gente lembra que existe também uma projeção desse momento angular na direção do eixo Z, que é dado por mh cortado, ok? Só que a gente acabou de ver, esse L não é qualquer número, tá bom? O L não é qualquer número e o M não é qualquer número também. Afinal de contas, o M e o L estão amarrados. Então, isso aqui é o momento angular orbital, ok? Como eu falei, agora vamos associar o momento angular intrínseco, que a gente vai chamar de S, ok? Com módulo S, tá bom? Que a gente vai assumir a princípio que tem a mesma cara ou as mesmas características que o momento angular orbital. Tem módulo igual a S, que multiplica S mais 1, H cortado, ok? E também tem um SZ, a projeção dele na projeção do eixo Z, tá bom? Que é MH cortado, tá bom? Bem, o que é que nós vamos fazer? A gente vai lembrar então que no caso aqui a gente vai ter uma partícula de massa m girando em torno do núcleo, né? Em torno desse eixo aqui, do eixo tal L, tá bom? O que a gente vai buscar é uma relação entre o L e o μ, a relação entre o momento angular orbital e o momento de dipolo magnético. Então vamos lá, lembro agora que eu posso escrever então essa corrente elétrica aqui, ela é dada posso escrever porque a carga da partícula vezes F, a frequência, né? Tá certo? Com F aqui sendo a velocidade com que ela descreve a trajetória, né? Velocidade sobre 2πr, tá bom? Então a frequência aqui vai medir, dependendo da velocidade e do comprimento da trajetória, a gente vai ter então a quantidade de vezes por segundo ou a quantidade de voltas por segundo, é a frequência, ok? Bem, o que mais que a gente tem? Além disso, a gente já viu também que o momento angular orbital pode ser dado por a massa da partícula, a velocidade vezes o raio, mzão vr, tá bom? Mzão v e r. Muito bem, então o momento de dipolo magnético, lembrando também que o momento de dipolo magnético, ele é dado, aí eu já vou olhar para essa outra figura, ele é dado pelo valor da corrente vezes a área da espira. A área da espira é isso aqui, tá bom? Ou seja, eu posso escrever como sendo a corrente I é Q vezes F, então eu posso escrever Q, que multiplica V sobre 2πr
tá bom? Q vezes F, né? É o I. Agora vezes a área, que é πr2, tá bom? Ou então, aproveitando o L, a expressão do L, eu posso escrever 1/2 de QL sobre M. Ou então, escrever o μ na forma vetorial como sendo Q sobre 2M vetor L. Vou marcar essa expressão, tá bom? Essa expressão aqui é uma expressão importante para nós, tá? Ela vai guiar aqui o nosso estudo, a nossa consideração, tá bom? E aí, o que a gente tem mais? Ora, além disso, a gente lembra que o L tem um módulo, né? Então, podemos escrever, olha, como o módulo do vetor L é igual a raiz quadrada de L, que multiplica L mais 1, H cortado. Então, podemos escrever o quê? Podemos escrever que μ vai ser igual a essa carga. Eu posso colocar a carga elétrica do elétron, posso colocar assim, ó, E sobre 2me, a massa da partícula agora é o elétron, é a massa do elétron, tá bom? 2me L, tá bom? Que é igual a EH cortado, trocando o L por raiz de quadrada de L, que multiplica L mais 1, H cortado, vai ficar E sobre H cortado, 2me, raiz de L, que multiplica L mais 1. Tá bom? Isso aqui eu vou chamar, olha, isso aqui vai ser interessante para o nosso estudo. Eu vou chamar isso aqui de μB, tá bom? Momento magnético de Bohr, tá ok? E aí, dessa forma, a gente pode expressar o momento magnético, né, μ, como sendo raiz quadrada de L, que multiplica L mais 1, acabou aqui, né, μB. Vamos marcar um outro resultado interessante também para nós, tá? Que foi interessante, a gente guarda aqui, ó. Tá bom, gente? Então, aqui a gente já tem a relação do μ, uma relação direta, essa relação aqui, ó, a relação direta entre o μ e o L, tá bom? Entre o μ e o L, que é uma relação importante para aquilo que a gente vai considerar daqui a pouco, para poder entender de onde vem ou qual é o efeito desse momento angular intrínseco, ok? Bem, considerando o μ igual a isso, podemos estender, né, o conteúdo, olha, podemos estender de modo análogo, né? De modo análogo, podemos escrever μz como sendo igual a menos EH cortado sobre 2me, m, né? Ou menos m μb, tá bom? Muito bem, então a gente acabou de estender aí, olha, o sinal de menos vem por causa da carga do elétron, né? Tá bom? Por causa do elétron aqui. Lembrando só que a componente, isso aqui só relaciona a componente μz em sentido contrário, tá bom? Tem a ver com a precessão do elétron, tá bom? Então, isso aí mostra para nós, olha, que esse resultado mostra para nós que existe uma relação, então, entre o momento angular orbital, Lzão, e o momento de dipolo magnético. Portanto, se o elétron ele realiza uma órbita circular em torno do núcleo, ele deve de alguma forma interagir com campos magnéticos, que é o que nós vamos ver agora. O que acontece então quando a gente tem um campo magnético ou então um momento de dipolo magnético? A ideia é, toda vez que eu tenho um campo magnético B, eu tenho aqui um campo magnético B, tá, apontando numa direção, e eu tenho um dipolo magnético que faz um ângulo θ.
O efeito do campo magnético é alinhar, é provocar um torque alinhando o momento de dipolo ao campo, tá bom? Esse torque, só lembrando, olha a forma do torque aqui, só lembrando, podemos escrever que o torque ele é dado por o momento de dipolo magnético, produto vetorial ou externo B, tá bom? Bem, o que acontece então? Se o resultado é que vai ter um trabalho realizado aqui e dW, ou seja, um elemento infinitesimal de trabalho, é dado por tal dθ. Ele vai fazer com que o momento de dipolo se alinhe, momento de dipolo μ, se alinhe ao campo magnético, girando ele por um ângulo θ, tá? Girando ele por um ângulo θ. Ou seja, se o torque é isso, então o módulo do torque, tá? O módulo do torque é μ, módulo do μ, módulo de B, seno de θ. Então isso aqui é a mesma coisa que μ, B, seno de θ, dθ. Ou então, posso escrever, juntando isso aqui tudo, ó, o μ e o B como constantes, eu posso colocar D de menos μb cosseno θ, tá? Na realidade são expressões equivalentes, olha, tá bom? E aí eu escrevo, isso aqui na realidade, ele tem a cara de μ interno B, não é? Então isso aqui vai ser D de menos μ interno B, ok? Bem, quando eu faço a integração, quando o campo provoca todo o deslocamento angular, alinha o máximo que pode, né, o momento o dipolo magnético, então eu vou ter que a energia, tá, a energia associada ao sistema é dada pela integral de dW, que vai ser menos a integral de, posso colocar assim, olha, vai ficar a integral de D menos μ interno B. Ou seja, a energia total associada ao sistema vai ser menos μ interno B. Ou, se ele não está alinhado, né, então, mas ele forma um ângulo, vai conservar então a componente Z. Posso escrever então que uma energia associada ao eixo Z pode ser dada por menos μzB, ok? Que são aí as expressões 747 e 746, tá bom? Bem, se a gente tomar agora o raciocínio do momento angular, a gente lembra que μ, olha, se μ é igual a raiz de S, tá? Que multiplica S mais 1 μb, então, considerando que o S aqui é igual a 1 meio para o elétron, tá bom? De onde vem isso? Isso aí vem dos experimentos, tá bom? Vem da teoria que a gente vai considerar daqui a pouco, tá? Então, considerando aqui no caso o elétron, a gente tem que o elétron faz parte de uma classe de partículas que tem spin igual a meio, tá bom? Será que os spins, o valor desse momento angular, dessa grandeza, é apenas fracionário? Não, existem partículas com spin inteiro, tá bom? Spin 1, menos 1, tá bom? Existe também partículas com spin igual a zero, spin nulo, como o fóton, tá bom? Mas para o elétron é igual ao meio. Então, só para ilustrar, se isso é verdade, e se o S é igual a 1 para o elétron, então o que é que nós temos? Então, μ é igual a raiz de 3/4 μb. E μz é igual a ms, tá? ms μb, que é igual a mais ou menos 1 meio
de MB. Então, nesse caso aí, quando a gente tem um átomo, né, constituído lá por prótons e nêutrons no núcleo e também por elétrons na eletrosfera, esses elétrons, quando a gente submete esses átomos a um campo magnético, o movimento resultante, existe um deslocamento, um movimento relativo entre a nuvem eletrônica e o núcleo, tá bom? Ou seja, entre os elétrons e o núcleo. Então, o que pode acontecer é que se MS, aqui a gente colocou, olha, isso aqui, porque o MS para o elétron pode ser mais ou menos um meio, tá bom? Então, se ele o que é que acontece? Se isso é verdade, quando eu submeter átomos que têm uma quantidade desemparelhada de elétrons na eletrosfera, tá bom? E aí eu posso escolher um átomo, uma classe de átomos apropriada. Quando eu submeter a um determinado campo magnético, se ele for suficientemente intenso, a gente vai conseguir destacar ou separar aqueles que têm momento angular, o ms positivo, ms igual ao meio, e daqueles que têm ms, né, o número quântico ms é igual a menos um meio. Então eu devo separar isso daí. Isso é o que o experimento de Stern-Gerlach demonstrou, tá bom? Existe uma seção exploratória no capítulo que descreve esse experimento, tá bom? Só para gente, antes da gente entrar no tratamento ou a explicação, né, da aplicação do funcionamento do experimento de Stern-Gerlach, vamos considerar então como é que funciona, né? O experimento consistia assim, olha, consistia no seguinte: a gente tem aqui uma fonte, tá, de átomos, né? Pode ser um forno, tá bom? Eu tenho uma quantidade de matéria lá dentro, um prata, por exemplo, né? E eu aqueço e ele tem uma pequena abertura, de modo que aquela prata que não está na temperatura, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, no nosso ambiente, né, que a gente está acostumado, ele é sólido. Mas aquecendo ele pode ficar líquido, né, pode se fundir ou pode virar vapor. Esse vapor ele vai ser expelido com uma certa violência, uma certa velocidade, vai passar por um colimador que vai estreitar o feixe, tá bom? Então esse feixe vai passar por uma região onde eu tenho aqui um campo magnético não uniforme, tá bom? Campo magnético não uniforme. Então nesse caso, tem aqui um polo sul lá em cima, né, um polo norte embaixo, e aí esse campo magnético ele vai interagir com os átomos de prata, tanto com o núcleo quanto com os elétrons, e aí o que a gente quer é observar o efeito ali, tá bom? Naquela placa coletora. O experimento basicamente é isso, né? A gente vai emitir, olha, os átomos, alguns deles vão passar reto, outros vão se desviar para cima, outros para baixo, outros para cima. É isso que se espera, né? Na prática, o que aconteceu historicamente é que se esperava que nenhum tipo de desvio acontecesse, mas não foi isso que se observou. Vamos dar atenção a um vídeo, e é um vídeo que está em inglês, tá bom? Mas a gente vai dar atenção aqui e observar como é que seria, né? Uma descrição mais didática a respeito do experimento, tá bom? The Stern-Gerlach experiment, performed in 1922, delivered the first experimental proof of the fascinating degree of freedom of an electron spin. A beam of silver atoms was generated in an atomic beam furnace. It was then sent towards an inhomogeneous magnetic field. According to classical physics, one would expect the magnetic moments of silver atoms to be randomly oriented. They should be deflected in the inhomogeneous magnetic field by different amounts, depending on their orientation. However, the researchers observed that the beam was split in two possible states, which were later named spin up and spin down. How can this be explained?
Let us first analyze the electron configuration of a silver atom. One silver atom has a total of 47 electrons. In 46 of these electrons, each spin up is paired with one spin down. The spins neutralize each other. There is only one unpaired spin, the spin of the 5s electron. It can be either in spin up or spin down, or in any superposition of these two states. We can represent this spin state using a Bloch sphere. The spin can point in any random direction. The spins of all silver atoms are randomly distributed. They are therefore not polarized. In fact, there is a close connection between this experiment with a single electron spin and the experiment with single polarized photons. Here, the polarizing filter corresponds to the inhomogeneous magnetic field. Just like with photons, in a single experiment, it is completely random whether the spin points in the direction of the polarizing filter or in the opposite direction. The result is a black and white random pattern. Let's have a closer look at the quantum mechanical measurement process in the Bloch sphere. The spin has some arbitrary orientation before it interacts with the inhomogeneous magnetic field. The inhomogeneous magnetic field acts as a filter. It is presented here as a slot. It forces the spin to take a random orientation, either in line with the inhomogeneous magnetic field or in the opposite direction. If the basis state is close to up, it is very unlikely to change the direction in down. However, it may still do so. When performing their canonical experiment, Stern and Gerlach were unable to use single silver atoms. Therefore, they could not demonstrate the role of chance in each experiment. However, they were the first to demonstrate that the spin is quantized, or separated in up and down. It was a sensational achievement in their time. Então, como a gente viu, a gente está observando aí que realmente, né, o resultado, né, olha, foi bem diferente daquilo que se esperava. Vocês acompanharam aí o vídeo, né? A sessão exploratória na página 181, Experimento de Stern-Gerlach, que ele dá uma descrição a respeito desse conteúdo aí, tá? Então, só para a gente relembrar, só para a gente esclarecer, o que nós vimos então é que nesse caso, a força magnética sobre as partículas ele é dado por o negativo do gradiente de U, tá certo? Então é uma força, ou seja, posso escrever como sendo o negativo do gradiente de menos μ interno B, como a gente viu, tá? Se o campo magnético ele é não uniforme, como a gente consegue observar aqui na figura, olha, foi por isso que os dipolos magnéticos são dessa forma, né? O polo sul e o polo norte eles não são paralelos, né? Mas eles são dessa maneira para que as linhas de campo magnético sejam curvas. Então a gente vai ter um efeito maior, uma força, isso aí vai amplificar o efeito, tá bom? A força então na direção Z, tá? Ou seja, para cima ou para baixo, tá bom? A força acompanhando aqui o eixo Z, para cima ou para baixo, ele vai ser dado por μz dB dz, ok? Que é o resultado disso, tá bom? É só a componente Z dessa expressão aqui, tá? Que é o operador del, tá bom? Em outras palavras, posso escrever isso aqui como sendo menos m GL. Esse GL é uma razão giromagnética, tá bom? É um parâmetro auxiliar, tá bom? dB dz. Se você acompanhar lá na seção exploratória, ele descreve lá que o efeito, esse efeito aí de separação foi usado por Stern-Gerlach em 1922, antes mesmo da descoberta da concepção teórica do spin, tá bom?
Então, nesse sentido, o experimento foi repetido depois, em 1927, por Phipps e Taylor, usando aqui átomos de hidrogênio. Então, depois que isso acontece, qual que é o ponto, né? O que é que a gente observa? Nesse ponto aqui da figura, a gente consegue identificar átomos com orientações, né? Momentos de dipolo. Olha só, esse aqui é o momento de dipolo magnético, que ele pode estar alinhado para cima, a favor do eixo Z, para baixo, ele tem uma componente no eixo Z, só que aqui a componente vai ser negativa, lá é positiva e aqui é igual a zero. Tá bom? Então o que acontece? Aqui, se esse dipolo ele vai estar orientado para cima, ele vai ser puxado para cima, esse aqui está orientado para baixo, tá bom? Ele vai ser puxado para baixo, e para dipolos nulos, eles vão ser, né, o momento de dipolo aqui que não tem componente no eixo Z, ele não vai sofrer desvio, que é isso que a gente observa na figura. Então esse átomo, né, que é um feixe atômico, ele pode ter três momentos de dipolo magnético intrínsecos aqui, né? Três momentos de dipolo magnético. Mas no caso do elétron, que é essa figura que a gente viu aqui, a gente não observou três, a gente só observou dois. Então, ou é para cima ou é para baixo. Tá bom? Então, o total aqui, se eu somar m igual a menos 1 com 0 e m igual a mais 1, vai dar 0. Se eu fizer isso aqui, eu vou colocar um valor positivo e outro negativo embaixo, de modo que o total tem que dar 1, tá? Pela conservação, outras características de algo que a gente não precisa considerar agora, mas tem que dar 1, então tem que ser mais meio, no caso dos elétrons, mais meio e menos meio, tá bom? Então, nesse caso, o experimento de Stern-Gerlach, ele serviu, mesmo antes da concepção do spin, né, não existia ainda a explicação teórica para isso, e o experimento de Stern-Gerlach precisava de uma explicação, tá? Por que isso aí acontecia, e dessa forma, né, o spin, ou seja, o aparecimento de um outro momento angular, que não era o momento angular orbital, porque ele não tinha como interagir dessa forma. Então, o momento angular orbital, um outro momento angular foi que surgiu para poder explicar esse resultado. Bem, dessa forma, o que é que nós temos agora? A gente tem dois momentos angulares, tá bom? Nós temos o momento angular orbital e temos o momento angular intrínseco. O L é o momento angular orbital, o S é o momento angular de spin ou momento angular intrínseco, e dessa forma temos o J, que é o momento angular total, tá bom? Então vamos escrever assim, olha. Vamos escrever, lembrar aqui que o J, tá bom? Vamos destacar aqui, olha. O L, primeiro o L, é o momento angular orbital. O S é o momento angular intrínseco ou spin, e o J é o momento angular total. Dessa forma, J é igual a L mais S, tá bom? A gente pode, eu vou destacar essa expressão, tá bom? Olha, a gente vai lembrar dela aqui, é isso aqui, L mais S, né? Ó, aquilo lá que está na figura, na letra A, L mais S da J, tá bom? Então, esse J vai sair da origem do L para a extremidade do S. Esse S, se ele for positivo, o J tem esse tamanho, né? Se ele for negativo, vamos colocar aqui um eixo, né? Então faz de conta que eu estou aqui no eixo, ó. O eixo pode ser positivo para lá, tá bom? Ou pode ser negativo, né? Se ele tiver assim, ó. Tá bom? Então ele vai ser negativo também, tá? Então ele pode ser positivo, como está mostrado aqui na figura da esquerda, na letra A, pode ser positivo, tá? O J vai ser isso, ou ele pode ser negativo, ó, pode estar apontando em outro sentido, e ele vai estar assim. Então o que acontece? Como é que a gente enxerga isso?
para montar um diagrama desse, para enxergar o momento angular total, a gente vai ter um determinado L, né? Eu vou marcar aqui de outra cor, vai ter um determinado L, tá bom? E eu vou somar na extremidade do L, somar o S, certo? E o J vai ser dado pela, se eu encadeio, por exemplo, o S, o L assim e o S dessa forma, por exemplo, o J, que é o momento angular total, é assim. Então, na figura da letra B, a gente tem aqui, por exemplo, olha, a representação geométrica, tá? Olha, do J, do L e o S, tá bom? L, tá aqui, ó, o L e o S. Então o S pode ser para cá ou para baixo. O que acontece, olha? Perceba que o J, o resultante, ele é diferente, olha. Se o S for mais meio, né, ó, se o S for mais meio, é o que eu estou vendo aqui, o L igual a 1, o L está aqui, o momento angular orbital, e o momento angular intrínseco ou spin mais meio, o vetor J total vai ter esse comprimento, ok? Por outro lado, se eu tiver com o L positivo aqui, né, mas o momento angular intrínseco, né, o spin for menos meio, então o J vai ser esse aqui, olha. Ele vai ter uma outra orientação espacial. Então isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o J aqui está associado, olha, a projeção do J no eixo Z vai ser 3 meios. Enquanto que aqui, embora o comprimento do J seja ainda 3 meios, a sua projeção vai ser meio. Tá bom? Bem, se o L, ao invés de ser mais 1, for 0, por exemplo, se ele for 0, aí eu posso ter o S positivo lá ou negativo, tá bom? Então é sempre bom, esse diagrama aqui, ele mostra para nós o que é que deve acontecer, o que é que deve ficar atento para entender o efeito final, tá bom? Do momento da combinação ou da interação spin-órbita, tá certo? Da interação, como está até aqui no nosso título aqui, ó, interação spin-órbita. É o J, ou seja, é o campo, o momento de dipolo magnético, é o momento angular total dado pela combinação, pela soma do momento angular orbital com o spin, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, olha, já que o J aqui, ele é a soma do L com o S, então é a soma de dois momentos angulares, então esse J tem também, ele pode ser medido, olha, ele pode ser quantificado, o módulo de J, ele é dado por J, que é também, já que é um momento angular, ele é J que multiplica J mais 1 H cortado. De modo que o J, né, o módulo, né, o número quântico lá associado ao momento angular total vai ser L mais S. E o JZ, tá bom? Aliás, não é vetor, é a projeção do J na direção do eixo Z, então vai ser o JZ vai ser MJ, tá? MJH cortado. Então, lembrando que o J ele é igual ao módulo de L menos S, tá bom? E que MJ, né? MJ é igual a menos J mais 1, tá bom? Assim por diante até o J menos 1 até o J também, tá bom? Então isso aqui mostra para nós que, vamos lá, se eu tenho o N, isso aí implica um determinado L e, portanto, S e J. Se eu tenho L, eu vou ter o M também. E se eu tenho M, o S e o J estão amarrados. Ou seja, esses números quânticos eles não são independentes, mas eles estão intimamente relacionados. Ok? Bem,
existe também um ponto interessante que a forma de representar isso tudo depende muito do tipo de experimento que você vai estar realizando. Então, a notação aqui às vezes pode ficar carregada se você, por exemplo, começar, né, dentro de um problema, de um só problema, você falar sobre função de onda, depois falar sobre o número quântico principal n, depois L, depois o m, aí vem o ms, o mj. Bem, para simplificar isso tudo, existe uma notação que os técnicos, né, eles acabaram adotando, que é a notação espectroscópica, tá bom? A notação espectroscópica na página 184 do nosso livro, ela mostra aqui para nós que a gente costuma substituir os números quânticos do momento angular orbital por letras, tá bom? S, P, D, F, G. Isso é uma notação espectroscópica, é a notação que os espectroscopistas utilizam bastante na prática. Vale a pena então você dar uma lida nessa sessão, ok? E para entender um pouquinho mais sobre isso. Então, alguns problemas que a gente vai fazer vai estar relacionado com esse tipo de conteúdo, tá bom? Com essa linguagem, por assim dizer, tá bom? Bem, então a gente fica por aqui, tá ok? A gente finaliza essa parte, né? Vai ser um vídeo bem curto, só para apresentar a interação spin-órbita e também falar um pouco sobre o momento angular total. No nosso próximo estudo, a gente vai falar agora sobre a equação de Schrödinger para duas ou mais partículas, tá? Fazer uma breve discussão, apresentar isso aí para vocês, e também os estados fundamentais dos átomos, sintetizar tudo isso no contexto da tabela periódica, tá bom? Até lá, gente!